hoje. Ô, Nath Fiuza, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Chamada mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, Alan, tudo bem? Um abraço a você a quem nos acompanha. Eu cheguei mais cedo porque nós já temos a primeira polêmica das Olimpíadas de Paris 2024, polêmica falando em termos desportivos mesmo, porque já existem outros assuntos em voga desde os últimos dias sobre as Olimpíadas, mas o que acontece? A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos é só na sexta-feira, mas a disputa do futebol masculino já começou hoje com a partida entre Marrocos e a Argentina. Desde o início, o jogo vem sendo marcado por algumas questões históricas importantes, a começar que o hino da Argentina foi vaiado pela torcida no estádio. A gente precisa relembrar de um episódio recente, né, em que jogadores da Argentina, após a conquista da Copa América, cantaram uma música de cunho xenófobo e homofóbico e transfóbico, relacionando os atletas da seleção francesa como se eles não fossem franceses por causa da origem africana de muitos deles. Isso levantou muita polêmica, né? Inclusive atletas franceses se posicionando contra atletas argentinos, e os jogos acontecem em Paris. Portanto, no momento do hino da Argentina, já aconteceram vaias relembrando esse episódio. Beleza, agora corta pra bola rolando. Marrocos ganhava por 2-1, o árbitro deu 15 minutos de acréscimo. Na internet o pessoal zoando que era até a Argentina empatar, foi quase um tempo de prorrogação, né? Praticamente 15 minutos de acréscimo, e já nesse último minuto de acréscimo, a Argentina empatou o jogo. Com uma jogada, inclusive, do Almada, jogador que recentemente foi contratado pelo Botafogo. Quanto tempo de acréscimo, né? Já aos 15, no último minuto. O juiz deu 15 de acréscimo. É um tempo de uma prorrogação inteira. Sim, e aí no último minuto a Argentina conseguiu fazer o gol de empate. Na sequência do gol, o juiz, portanto, apitou e entendeu-se que era a finalização do jogo, mas não. Logo depois do gol da Argentina, muitos torcedores invadiram o gramado. E o Comitê Olímpico Internacional deu que o jogo estava paralisado para que houvesse uma reorganização do cenário do estádio, para que essas pessoas que invadiram o gramado fossem retiradas, para que houvesse a evacuação do estádio se necessário. Os jogadores foram para o vestiário e no vestiário foram informados que o jogo não havia acabado. Então o que a gente estava vendo na TV paralisado ali era jogo rolando, o pessoal voltou a campo. Depois de 1h30, o pessoal voltou a campo para finalizar o jogo. Mas aí tem um outro problema. No momento do gol em que o juiz apita, o VAR ainda não tinha finalizado a revisão do lance. Você tá brincando. E aí, quando a Argentina e o Marrocos voltaram a campo para finalizar, portanto, o jogo, o VAR anunciou a decisão de que não havia sido gol. Porque eles ainda estavam revisando quando a torcida invadiu e houve toda essa confusão. Portanto, corta para os jogadores voltando a campo. E aí, neste momento, portanto, foi anunciada a decisão de que havia um impedimento no gol da Argentina e que, portanto, o Marrocos vencia por 2-1. Houve ainda cerca de 3-4 minutos de jogo, o que Marrocos manteve o placar. Portanto, a Argentina perdeu na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris para um time africano. Então, todo um contexto histórico recente também, né? De polêmicas, de racismo e de xenofobia por parte dos argentinos, enfim. Estrearam em Paris, perderam para um time africano num cenário de muita confusão. É claro que isso é só mais uma nuance de tudo isso. Estou aqui para falar de mais importante do que aconteceu no aspecto desportivo, mas foi isso. O jogo foi interrompido por causa das invasões e o VAR ainda revisava o lance. Quando o jogo voltou, foi anunciado que o gol não havia valido por impedimento. Eles jogaram mais 3 minutos, vitória de Marrocos por 2-1. Na Argentina, um chororô danado de que a Argentina já teria sido prejudicada logo no seu primeiro jogo. Ô Nath, você vai voltar daqui a pouco. Não vou dizer que você vai voltar 5-3 cravado, porque se precisar, você vai voltar a qualquer momento. Mas de futebol, de resultado na salada, em um resumo disso tudo, é que a Argentina então perdeu o jogo de 2-1 A Argentina perdeu o jogo. Argentina e Marrocos, que integram o grupo B. Tô falando aqui de futebol masculino, né? Que foi a disputa que começou hoje. Portanto, a Argentina, que é a atual campeã do mundo, mas no futebol profissional, não no time olímpico, enfim, mas estreou com derrota.